Bastidores do Poder, nesta terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. E, obviamente, nós vamos continuar falando de política, porque esse programa é de política e de eleições. Quem está conosco agora é o Paulo Loyola, ele é consultor e estrategista político, e ele vai tentar, explicar aqui para os ouvintes um diagnóstico que, se ele ganhar, ele vai ganhar $1 milhão, né? Mas eu tô brincando sobre as eleições presidenciais. Nós estamos a 19 dias do primeiro turno das eleições presidenciais e a gente vai bater um papo com ele para poder tentar entender o que está ocorrendo no Brasil e, inclusive, falar dessas pesquisas tão díspares em que o IPEC dá uma diferença de 15% e o Instituto Paraná dá os dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro, tecnicamente empatados. Paulo, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. Eu brinquei, se você tiver a resposta, pra gente, você vai ganhar aí, que é aquela coisa, a pergunta de $1 milhão ou a resposta de $1 milhão, né? Quando você vai analisar, eu sei que as pesquisas, elas têm, elas são diferentes na forma de pegar os dados, e a forma de fazer mesmo é diferente. Agora, por que essas duas pesquisas, uma foi publicada ontem à noite e outra foi publicada hoje, elas têm tanta diferença entre os dois candidatos? É difícil afirmar a razão da diferença para além daquilo que já foi dito pelas próprias empresas, né? Que é uma questão metodológica e de distribuição ali dos questionários e que, em função disso, estaria dando essa diferença. Agora, o que também a gente precisa entender, um breve comentário aqui, que as outras pesquisas estão mais alinhadas com o resultado da IPEC do que com o resultado da Paraná. Então, assim, o conjunto das pesquisas está mostrando mais esse resultado, um resultado mais alinhado com o que a IPEC apontou do que com o resultado que a Paraná apontou. Para além disso, eu acho importante sempre ressaltar também, principalmente, nesse momento, acho que a gente nunca desconfiou tanto de pesquisas eleitorais, mas é importante dizer que a pesquisa ela é uma foto do momento, né? E aí pode acontecer que, por questões de distribuição do próprio questionário ou algum tipo de tendenciosidade dos pesquisadores, você passe a ter um viés ali naquela pesquisa. Só que, e aí repito, precisa entender o conjunto das pesquisas está mais alinhado com o resultado da IPEC do que com o resultado da Paraná. Você falou aí em tendenciosidade dos pesquisadores, certo? Eu vi recentemente uma pesquisa falada numa rádio aí, certo, que o Bolsonaro estava na frente, disparado, só que eu nunca tinha ouvido falar no Instituto, fui até procurar o nome dele, certo? Não era nenhum desses famosos que estão aí, certo? E no caso do Paraná, certo, coincidentemente, eu li a prestação, uma das prestações de conta da campanha do Jair Bolsonaro, e um Instituto do Paraná de pesquisas, que não é esse, não é o Paraná Pesquisa, tem um outro nome, recebeu R$1.700.000, certo? Que foi o maior gasto do comitê do Bolsonaro, certo? Foi em pesquisas, eles que falam tanto que não acreditam em pesquisa, mas eles acreditam sim, eles usam pesquisa, certo? Essa questão da tendenciosidade, ela está sendo marcante nessa eleição com relação às pesquisas, ou é um fenômeno assim isolado que não vai ter grande influência na eleição? Olha, não me parece que é algo novo. Isso sempre existiu, né? Eu já fiz algumas campanhas, por exemplo, fora de grandes centros urbanos, é muito comum, e aí vira aquela famosa guerra de pesquisa, né? Cada um apresenta ali a sua pesquisa e tudo mais. Eu repito que eu acho que o que nos dá um pouco mais de segurança para fazer as análises hoje é o conjunto dos institutos mais confiáveis, né? O Datafolha, IPEC, Poder 360, a Atlas, enfim,
esses maiores, né, que de fato têm um grau de confiabilidade maior. Particularmente é isso. Essa pesquisa da Paraná, ela está totalmente fora da média que tem sido apresentada até então. E a Paraná tem tido questões aí em outras campanhas de mostrar resultados um pouco distintos do que a média vem apresentando mesmo. Ô, Paulo. Pode falar. Não, pode terminar. Não, concluí, pode falar. Concluiu? Na verdade, assim, há alguns anos atrás, os candidatos, eles acabavam tendo, assim, ficavam nervosos mesmo quando iria ser publicizada uma pesquisa, porque a pesquisa, ela influenciava muito o voto de quem estava indeciso. Diferentemente, nestas pesquisas, o número de indecisos, ele está baixo já, ou seja, quase todas apontam que 80% dos eleitores já definiram em quem vão votar, né? Então, você tem aí uma decisão menor. Na tua opinião, você acha que essas pesquisas continuam ainda influenciando o eleitor? Você acha que elas devem ser liberadas ou elas devem não existir para poder pontuar para o leitor quem está na frente, quem está atrás, enfim, a classificação de cada candidato? Eu vou aqui separar, foram duas questões, né? Vou tentar responder as duas separadamente. Vou começar pelo fim, sobre a questão de se as pesquisas deveriam existir. Eu acho as pesquisas uma ferramenta democrática essencial para a gente entender o que está acontecendo no país, até porque essas pesquisas são reguladas pelo TSE, precisam ser registradas, precisam ter assinatura técnica. Então, há toda uma responsabilidade em torno dessas pesquisas que nos dá um mínimo de garantia aí sobre a seriedade do conjunto delas, né? Então, eu acho que é super importante a gente entender o que está acontecendo, como está acontecendo e o que essas pesquisas estão apontando. Então, eu sou um grande defensor desse processo. Quanto ao uso delas, que foi a sua primeira pergunta, para os fins eleitorais, né? Também isso pesquisa é usada para fim eleitoral desde que existe pesquisa, né? Na verdade, Exato. Não, vai ser utilizado em favor da campanha. Você vai ali, por exemplo, mesmo um candidato que está atrás pode falar, olha, mas eu cresci entre as mulheres, entre os jovens. Ele pode passar ali um recado de motivação para o seu público. Essa pesquisa da Paraná, por exemplo, que é uma pesquisa que, repito, me parece estar fora da média das análises até aqui, e aí, enfim, teria que entender melhor a metodologia da empresa para afirmar o que poderia estar acontecendo, mas a grande questão é que certamente ela será utilizada pela base bolsonarista para mostrar que o Bolsonaro não está tão mal assim, para mostrar que o Lula não está tão na frente. Ela vai ser utilizada, até porque hoje, né, a gente tem, enfim, várias pesquisas mostram isso também, o público do Bolsonaro se informa muito mais pelas mídias sociais do que pelas mídias tradicionais, né? Então isso vai ser extremamente utilizado dentro das mídias para motivar a militância, para mostrar para eles que ainda tem jogo, que ainda tem chance, que ainda tem uma possibilidade aí de ganhar a campanha, né? Paulo, diante da sua experiência como participante de várias campanhas políticas, do cenário político brasileiro, evidentemente, saindo um pouco das pesquisas, mas me baseando nelas para fazer pergunta, a sua experiência diz hoje que a eleição já está definida a favor do Lula, assim, lá no fim, mesmo no segundo turno e tal, ou o Bolsonaro ainda tem garrafa vazia suficiente para fazer frente aí e tentar uma reviravolta? Não, de forma alguma. Eu não acho que exista nada definido, nada decidido. Existe hoje, sim, uma tendência de vitória do Lula, é o que os números estão apontando, mas eu vou retomar uma fala minha bem do início aqui, né? As pesquisas, elas são uma fotografia do momento. Então, ainda podem acontecer muitas coisas que mudam aí o cenário da campanha muito radicalmente, né? Então,
mediante esse quadro, não dá para... a gente tem ainda 20 dias, né, para o primeiro turno e ainda mais para o segundo, né, caso venha a ter um segundo turno. Então ainda tem muito debate, ainda tem muito material para ser explorado, ainda tem muita bola para rolar nesse jogo. Hoje, o que nos dá algum grau de possibilidade de análise é que o que a gente pode ver é que mesmo está havendo um crescimento pequeno do Bolsonaro e uma estabilidade muito grande do Lula. O Lula está ali entre diferentes pesquisas, né, entre 41% e 45%, mas nenhuma delas mostrando que Lula diminui, né? Pelo contrário. Saiu uma pesquisa ontem mostrando, na verdade, Lula crescendo 2%, ainda dentro da margem de erro, né? Salvo engano, foi a IPEC que saiu ontem. E aí, enfim, eu acho que essa estabilidade do Lula e o grau de rejeição do Bolsonaro, que não vem caindo, nos permitem dizer que a foto atual e que a tendência atual é sim de uma vitória de Lula. E aí, a depender aí de um fator de voto útil para o primeiro turno, né, daqueles votos que hoje estão com Simone Tebet, com Ciro Gomes, que podem vir a migrar para evitar uma eventual vitória de Bolsonaro, ou para evitar até um segundo turno. Então é isso. Hoje as pesquisas mostram que a maior parte dos votos que não estão nem com Lula nem com Bolsonaro são os votos de Ciro e Tebet, elas migram para o Lula. Né? A vinda do Alckmin... Hoje o cenário é esse. Paulo, nós estamos entrevistando o Paulo Loyola, ele é consultor estrategista político. A vinda do Alckmin para a campanha do Lula, você avalia que somou? Porque o Lula tem usado muito o nome do Alckmin nas entrevistas para poder tentar trazer uma estabilidade, aquela coisa de centro-direita, e falar principalmente para o mercado. Quando o Lula foi presidente, o mercado gostou do Lula, se bem que hoje você tem, por exemplo, o agronegócio 90% junto com o Bolsonaro, né? Você acha que o Alckmin trouxe votos para o Lula e agregou na campanha dele? Eu vou tentar, mais uma vez, separar aqui a resposta em duas. Eu acho que agregou muito, mas não necessariamente dá para materializar isso em voto. Né? Por quê? O Alckmin, como vice, ele passa um recado muito parecido com o que a Carta aos Brasileiros, né, significou ali em 2002. Na verdade, em 2001, né, quando ela foi lançada. Então, de fato, amplia o diálogo com o próprio agronegócio, que é muito forte aqui em São Paulo, e onde o Alckmin tem uma passagem muito forte. Ele tem uma entrada muito boa com as prefeituras do interior, lembrando aí, né? São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, é o maior colégio eleitoral do país, e Alckmin é muito, muito bem visto no território de São Paulo, principalmente no interior. Tem uma entrada muito significativa na Igreja Católica. Então, são alguns campos de entrada que são facilitados pela existência do Alckmin. E é isso, eu não sei dizer se eles trazem voto efetivamente, mas certamente diminuem uma resistência que estaria acontecendo ao Lula. Então, por exemplo, a gente pode dizer que hoje, sobre o nível de rejeição dele estar menor, em parte por ter trazido aí uma pessoa que tem uma tendência mais de centro, um social-democrata, que é o Geraldo Alckmin, para dentro da campanha. A falta de planos para a economia, né, que o Lula se recusa a dizer o que vai acontecer na economia, e a gente pensa, né, acaba pensando que a gente vai ver mais do mesmo, né, do que ele fez, e não foi bom, boa parte do que foi feito durante o governo PT,
traria uma complicação para o Lula nesse momento? Porque a economia é o principal tema das eleições desse ano. Na verdade, o que me parece é que o grosso da população entende a proposta do Lula para a economia. Esses mais de 40% de eleitores que hoje declaram voto nele, como já falamos aqui hoje, até já foi lembrado aqui hoje, tem um nível de insegurança sobre o voto muito baixo, ou seja, está todo mundo muito certo do voto que vai ter. Não me parece que a discussão econômica no nível mais detalhado, né, no nível que economistas, jornalistas, nós, analistas políticos, estrategistas, queremos entender e cobrar no nível político, me parece que as pessoas estão entendendo o que é a proposta econômica do Lula. Vai ser uma proposta de controle de inflação, que é uma proposta de fortalecimento do consumo, de fortalecimento do salário mínimo. Essas propostas econômicas, elas estão muito nítidas no programa de governo, e tem sido dito pelo Lula em diversos sentidos, né? E também não seriam nenhuma surpresa, porque seriam, na verdade, uma continuidade aí do processo do próprio governo Lula, que foi um governo que teve crescimento econômico. Então, acho que ele tem conseguido passar isso de maneira macro para a população, e, de fato, os eleitores dele estão satisfeitos e confiando nesse discurso, nesse processo. A multidão, não me parece haver nenhum incômodo em relação a isso. O povo que o Bolsonaro levou para o dia 7 de setembro, e aqui eu não estou discutindo se foi campanha política ou não, para o Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, quando você olha as pesquisas, no dia seguinte a Datafolha trouxe uma pesquisa e mostrava uma tendência de crescimento, o que não se confirmou no Instituto IPEC, que mostrou que ele não cresceu, ele permaneceu com 31%. Ou seja, apesar daquela multidão, isso não se refletiu em votos. Isso significa que o povo que estava lá era só os convertidos, e que essa tendência, como eu falei, como você tem poucos indecisos, está muito difícil de você buscar votos fora. Por exemplo, hoje a TV vai trazer a propaganda do Bolsonaro, utilizando a frase do Lula, dizendo que mulher não pode apanhar aqui, que tem que apanhar em outro lugar, porque ele quer abocanhar o público feminino, que ele tem muita dificuldade. O Lula, por sua vez, esteve num evento evangélico no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, também tentando entrar nesse público evangélico. Na tua opinião, os dois candidatos, eles vão conseguir tirar voto do outro, onde um é melhor, o Lula está melhor posicionado entre as mulheres e o Bolsonaro entre os evangélicos? Ou é mais fácil, por exemplo, para o Lula, eu estou falando do Lula por conta do voto do Ciro, de buscar voto no Ciro? Porque eu tenho a impressão que o eleitor do Ciro, ele tende a votar no Lula. Agora, o da Simone, ele pode sim ir para o Bolsonaro, né? Bem, vou começar pelo fim novamente. Ambos os eleitores, tanto de Simone quanto de Ciro, hoje, pelas pesquisas, majoritariamente apoiariam Lula num eventual segundo turno ou num eventual movimento de voto útil no primeiro. Esses são os dados que a gente tem na pesquisa hoje. Mesmo a Simone tendo um perfil mais à direita, né, ela, ainda assim, os eleitores dela me parecem ser aqueles remanescentes do que seria a falecida terceira via, no sentido de pessoas que não estavam querendo nem Lula nem Bolsonaro, mas que têm uma rejeição maior a Bolsonaro do que ao Lula. Então, me parece ser hoje o sentimento mais amplo. E aí, em relação à sua pergunta sobre se Lula avança sobre evangélicos ou se Bolsonaro avança sobre mulheres, eu acho que é difícil mudar esse quadro para ambas as campanhas. Quando eu digo difícil, não digo impossível em nenhum sentido, mas a resistência que existe hoje entre evangélicos e o Lula, né, que na verdade foi construído essa resistência muito mais no governo Dilma do que no próprio governo Lula. O governo Lula sempre teve relação muito boa com evangélicos. Agora, tem uma questão aí que é a própria relação de Bolsonaro com as igrejas, né? Então não é só uma questão de conseguir ajustar um discurso
para chegar na ponta e esse discurso fazer sentido. É porque as estruturas das igrejas estão muito fechadas com Bolsonaro, se sentem muito representadas nesse processo, e aí, em função disso, é difícil para ele conseguir aí acionar e conseguir esses votos. Do mesmo ponto de vista, Bolsonaro já falou e já se comportou de maneira equivocada com mulheres tantas vezes que eu acho difícil uma grande conversão de votos dele nesse processo. Porém, mulheres ainda são o grupo mais indeciso aí dentro das pesquisas, né? Então é um grupo que está em disputa. Porém, essa disputa hoje favorece muito mais Lula do que Bolsonaro pelo próprio histórico que Bolsonaro tem em relação às mulheres, muitas falas muito ruins, e do próprio perfil voto de Lula, cujo eleitor médio, a maioria dos eleitores de Lula são mulheres pobres, principalmente, que foram muito beneficiadas no período do governo Lula, né? Para encerrar aqui de minha parte, você acha que as redes sociais vão acabar substituindo a propaganda obrigatória na televisão? Já há um equilíbrio? Como é que você vê essa situação? Olha, eu sou uma pessoa muito mais do digital. Hoje, mesmo quando uma pessoa está de frente para a televisão, né, ela está com o celular do lado, ela está com várias outras distrações, ela levanta durante o intervalo, ela faz várias outras coisas que não necessariamente dar atenção àquilo ali. O horário político, então, é algo que hoje praticamente ninguém vê, né? Muito pouca gente vê. E é isso. Mesmo que tenha muitas televisões ligadas ali naquele processo, você tem que entender que as pessoas estão... existe uma questão chamada economia da atenção, né? Essa atenção das pessoas está sendo disputada o tempo inteiro. Então, para além da possibilidade de mudar de canal e tudo mais... e as propagandas políticas, principalmente de TV, elas são muito massificadas, né? O que acontece com as redes sociais é que elas trazem um processo onde eu consigo segmentar, onde eu consigo conversar com um público mais específico, falar, oi, você de Campinas que está aqui me ouvindo, e isso gera um impacto que na TV é impossível, né? Não consegue. Então, me parece que são funções complementares. Acho que as grandes mídias têm muita influência, principalmente na questão dos debates. O próprio debate da Band foi fantástico, né? Teve um nível de audiência histórico. Foi muito importante. As pessoas estavam, de fato, querendo ver aquele processo. Só que depois daquilo, isso vira recorte para as mídias sociais, né? Então, também não dá para dizer muito imediatamente assim, terminou o discurso, Simone ganhou, por exemplo. Foi super bem no debate da Band. Agora, a questão é como que isso é utilizado depois pelas próprias redes, porque os candidatos passam a ter mídias próprias, né? Lula e Bolsonaro dialogam mensalmente com milhões de pessoas através das suas mídias, através dos influenciadores que defendem suas ideias. Então, eu acho que é difícil dizer a questão do substituir, né? Eu acho que a TV vai precisar se repensar um pouco nesse processo. Mas, mesma coisa, por exemplo, os candidatos que hoje gravam inserção para a TV pegam e replicam isso nas suas próprias redes e, a partir dali, dialogam com o seu público. Ainda existe um status muito importante em estar na TV, né? Isso não é insignificante, isso não é pequeno. Só que, de fato, vem cada vez mais diminuindo pela tendência a ser a segmentação e não a massificação da informação. Agora, assim, nós vamos encerrar já a entrevista, mas eu acho que uma campanha que corre, né, ao largo da campanha presidencial majoritária é a campanha para deputados. Você avalia que é uma campanha difícil para ter uma renovação, porque nós tivemos em 2018 uma renovação grande por conta do fenômeno Bolsonaro, um monte de candidatos do espectro, né,
centro e de direita foram eleitos por conta desta onda. Como que você avalia a renovação? Se vai ser uma grande renovação ou se nós vamos manter aquele tradicionalismo de 60% de reeleição, e se está muito difícil para fazer campanha para deputado? Está muito difícil fazer campanha para deputado. Eu não tenho notícia de uma eleição que tenha chegado tão resolvida no sentido de tem dois atores ali disputando com um grau de certeza muito grande do voto, impossibilitando o crescimento de outros atores, num cenário muito bem definido como a gente está vivendo em 2022. Então, por exemplo, os institutos de pesquisa, eles perguntam, né, qual é o seu grau de interesse nesta eleição presidencial, e aí, de fato, o grau está muito alto, só que o grande interesse é na eleição presidencial. Uhum. Todos os outros cargos, eles têm um grau de desconhecimento e desinteresse muito alto, e isso, de fato, dificulta um pouco esse processo. Quanto ao grau de renovação que a gente deve enfrentar, não me parece que vai ser nada acima da média. O sentimento em 2022 é muito diferente daquele sentimento de 2018. Né? 2018, o sentimento era: precisamos mudar tudo isso que está aí. Né? Em 2022, na verdade, o que se quer, depois de uma pandemia, depois de 600 mil mortes, é um sentimento de mais responsabilidade, é um sentimento de menos aventura, é um sentimento de mais habilidade, de mais conhecimento com o setor público. Me parece que isso está um pouco mais consolidado na cabeça do eleitor. O que também vai fazer com que tenha algum grau de renovação, porque inclusive algumas pessoas que cresceram muito nesse movimento do Bolsonaro não terão mais esse voto. Né? A gente pode falar aí do Frota, da Joyce, dos candidatos do MBL, enfim, que são votos que cresceram ali muito com o bolsonarismo e que romperam com ele durante o governo. E isso deve dar uma mudança aí também no mapa de votos que essas pessoas tiveram. Né? São naturezas distintas de votos a partir desse momento. Mas não me parece que haverá uma grande renovação, não. Como eu falei, acho que a grande tendência agora é que as pessoas vão... Eu acho que Lula e Bolsonaro estarem polarizando essa eleição, na verdade, é muito significativo deste processo, que as pessoas querem algo que elas já conhecem. Elas não querem apostar em algo novo. Ou querem apostar num ex-presidente que elas já viram, ou querem apostar no presidente atual, que elas também já viram, e isso domina aí 80%, 90% da intenção de voto. Tá certo. Eu quero agradecer ao consultor, o cientista político Paulo Loyola, que deu uma entrevista para a gente aqui no Bastidores do Poder.